Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur e hoje iremos fazer uma questão de cálculo estequiométrico. Como vocês temos a seguinte questão: lítio e nitrogênio reagem para produzir nitreto de lítio. Abaixo, como vocês podem ver, existe uma equação já balanceada com 6 mols de lítio sólido mais 1 mol de nitrogênio gasoso que reage para formar 2 mols de nitreto de lítio sólido. Agora na questão A, se 5 gramas de cada reagente reagem, quantos gramas de nitreto de lítio são obtidos da reação? Como lido no enunciado, nós temos a quantidade de gramas de lítio, de nitrogênio e queremos encontrar a quantidade de gramas de nitreto de lítio. Primeiramente, nós temos que descobrir o reagente limitante. O que seria o reagente limitante? É aquele que não está em excesso na reação. Ou seja, ele não vai ficar sobrando, no momento que ele terminar de ser consumido, a reação acabou e vai sobrar o excesso. Com isso, nós vamos dar continuidade utilizando o método da cadeia, que para mim é mais interessante e acho um pouco mais fácil de entender. Nós temos como dados a quantidade de gramas de cada reagente e os gramas deles na tabela periódica. Nós vamos começar utilizando o lítio. Nós temos 5 gramas de lítio. 5 gramas de lítio. E nós sabemos que cada 1 mol de lítio possui 6,94 gramas por mol. Aqui nós utilizamos a regra clássica, tanto da física quanto da matemática normal. Nós vemos que a quantidade de gramas de lítio está multiplicando e aqui embaixo está dividindo. Sabendo disso, nós faremos a regra da simplificação, que é basicamente cortar gramas de lítio com gramas de lítio. Fazendo essa simplificação, nós teremos como dados apenas o mol. Assim, nós teremos 5 vezes 1 é igual a 5, né? 5,00 e 6,94. Como resultado dessa divisão, nós temos 0,720 mols de lítio. Se que conseguimos a quantidade de mols de lítio, nós iremos calcular a quantidade de mols de N2, do gás nitrogênio. Nós utilizaremos o grama que foi dado no enunciado, né, que é 5 gramas. N2. Montamos a base da cadeia. E nós sabemos que a cada 1 mol de nitrogênio, nós temos 14,01 gramas por mol. Mas nesse caso acaba sendo um pouco diferente porque nós não temos apenas um nitrogênio, nós temos 2 nitrogênios. Isso pode enganar muita gente e acabar fazendo com que acabe errando em provas e atividades. Então nós sabemos que 1 mol de N2 equivale a 28,02 gramas de nitrogênio. Nós utilizamos a mesma regra aqui, né? Simplifica aqui, e nós teremos 1 mol de nitrogênio sobrando. Fazemos a multiplicação, 5 vezes 1 é igual a 5. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. E como denominador teremos 28,02. Como resultado dessa conta, nós temos
0,178 mols de N2. Como nós já conseguimos a quantidade de mols dos dois reagentes, tanto do lítio quanto do nitrogênio, agora basta saber o reagente limitante. Nós vamos fazer a base estequiométrica, que é o principal meio para descobrir o reagente limitante. Sabemos que 6 mols de lítio reagem com 1 mol de nitrogênio. E nós sabemos a quantidade de mols de cada um dos reagentes. E nós podemos utilizar qualquer um da nossa preferência para descobrir qual seria o reagente limitante. No meu caso, eu escolhi o de lítio. X mol de lítio e 0,178 mols de N2. A partir dessa conta, aqui é basicamente uma regra de 3. X vezes 1 ou 1 vezes x é igual a x. 6 vezes 0,178 é igual a 1,068 mols de lítio. Nós conseguimos a quantidade de mol no começo, que foi 0,720, e a quantidade que precisaria para continuar a reação, para ter a reação completa, né? E como pode se ver, a quantidade que conseguimos no começo é inferior à quantidade que precisa. Ou seja, isso faz com que o lítio se torne um reagente limitante. Tá, mas por que o lítio é dado como um reagente limitante? Como vocês puderam ver, a quantidade de mols de lítio que foi encontrado no começo foi de 0,720 mols de lítio. E a quantidade que foi encontrado agora é praticamente o dobro, 1,068 mols. Ou seja, precisaria de mais mols de lítio para reagirem com nitrogênio, fazendo com que ele se torne um reagente limitante. Temos a quantidade de mols de lítio, quantidade de mols de nitrogênio e descobrimos o reagente limitante, que é o lítio, que é o reagente que iremos trabalhar a conta para descobrir a quantidade de gramas de nitreto de lítio. Vamos jogar na base da regra da cadeia, com a quantidade de mols de lítio, que é o reagente que vamos trabalhar, 0,720 mol lítio. E a base. Nós sabemos que 6 mols de lítio reagem para formar 2 mols de nitreto de lítio. Então jogamos na regra da cadeia. Aqui nós utilizaremos a mesma regra que foi usada nas questões anteriores. Como nós sabemos que aqui está multiplicando e aqui dividindo, nós fazemos a simplificação, mol com mol. Fazemos a multiplicação do 0,720 com 2 e dividimos por 6, que daria o resultado de 0,246 mols de nitreto de lítio. A partir do momento que nós encontramos a quantidade de mols de nitreto de lítio, já nos permite encontrar a quantidade de gramas de nitreto de lítio. Utilizando o método da regra da cadeia,
0,246 mol de Li3N, fazendo a base. Nós sabemos que 1 mol de nitrato de lítio Li3N tem o equivalente a 34,83 gramas por mol. Usamos a regra da simplificação, está multiplicando aqui, dividindo, simplifica. E faremos a multiplicação do 246 com o 34,83 gramas por mol, que daria o resultado de 8,56 gramas por mol de nitrato de lítio. Letra B. Se o rendimento da reação foi de 80,5%, quantos gramas de nitrato de lítio são obtidos na reação? Como foi dito no enunciado, nós vamos ter que calcular o rendimento real da questão. E nós já temos dois dados em mão, que é a quantidade de gramas de nitrato de lítio e a porcentagem, o rendimento percentual da questão. E essa é a nossa fórmula que utilizaremos. Como rendimento percentual, a questão já nos deu 80,5%. O rendimento real é o que queremos, então ele é o x da nossa equação. O rendimento teórico é 8,56, que é a quantidade de gramas que nós conseguimos encontrar do nitrato de lítio, supondo que a reação ocorreu com 100% de rendimento. 8,56 vezes 100 da fórmula. Desenvolvendo essa equação, nós temos 80,5% igual a 100x dividido por 8,56. Se 8 está dividindo, ele passa multiplicando. Deixa eu para cá. Nós teremos 8,56 vezes 80,5 igual a 100x. Nós fazemos a multiplicação aqui e nós obteremos o resultado de 689,08 igual a 100x. Aqui nós passamos o 100 que está multiplicando, dividindo, e nós teremos o seguinte valor. Dividido por 100. Eu passei o x para esse outro lado porque não interferir nada não vai interferir em nada no cálculo. E como resultado nós vamos ter 6,89 gramas de nitrato de lítio. Essa foi a resolução da letra B da questão. Para finalizar, temos a pergunta da letra C. Explique os dois valores obtidos em A e B de nitrato de lítio da reação. Então, como lido no enunciado, nós temos a resposta da letra A e B. Ou seja, o valor obtido na letra A se trata do rendimento teórico supondo que a reação ocorra 100% sem perdas. Ou seja, o valor que a gente obteve na letra A foi um cálculo que
Foi basicamente um supositório dizendo que foi 100% de rendimento na questão. O valor da letra B se trata do rendimento real, levando em conta que nem toda reação ocorre com 100% de rendimento. Isso é o que a gente considera na vida real. Nem toda reação vai levar 100% de rendimento sempre. Ou quase nunca, né? Bem improvável. E é isso, galera.